Olá, sejam todos bem-vindos ao Papo de Influência, o podcast da Squid para falar de marketing de influência para você aí de casa que quer saber tudo sobre isso. E hoje eu tenho uma convidada especial, que eu amo de paixão. Eu já era fã, há muito tempo. Aline Diniz! Ai, amiga, que delícia estar aqui com você. Fiquei muito feliz com o convite, principalmente, assim, vindo tanto da Squid quanto da minha amiga. Tainá é minha amiga pessoal. Amiga pessoal, a gente já saiu pra barzinhos. Não conta, amiga. Não conta, né? Melhor não contar. Não passar por essas coisas. Mas eu tô muito feliz de estar aqui pra gente poder falar sobre essa vida doida que a gente vive de... É isso, eu me formei em jornalismo, mas hoje eu sou influenciadora, entendeu? Eu ganho dinheiro assim, então não posso mais falar que eu sou jornalista, entendeu? E aí mistura já um monte de coisa. Tem muita coisa pra misturar aí. Hoje a gente vai falar sobre isso, gente. Sobre creator, sobre estar num lado e de repente você também tá olhando o outro lado como empresária. Mas pra começar, me traz um pouquinho sobre você. Quem é a Aline na fila do pão Diniz? Gente, apresenta Oscar, ela tá ali assim. Você sabe que eu tenho um problema muito sério em responder a pergunta de assim, ai, quem é você? O que você faz? Quando a pessoa não tem a menor ideia de quem eu sou e o que eu faço, é fácil. Eu sou influenciadora digital, falo de filmes e séries nas redes sociais, Pronto. Instagram, YouTube, etc. Mas eu comecei fazendo várias outras coisas, né? Então é isso, assim. Começa que eu sou formada em jornalismo, eu fiz faculdade, eu só não tenho diploma. Assim como os incas lá atrás. Exatamente. Eu só não tenho o meu diploma porque eu nunca fui buscar. Mas ele existe. Ele não tá em minha posse, mas ele existe. O conhecimento tá aqui. O conhecimento tá aqui. Inclusive é algo que minha mãe me cobra com frequência. Quando que você vai buscar seu diploma? Mãe, não precisa mais. Importante, entendeu? Mãe. O que eu aprendi lá hoje não tem quase nada que eu tô exercendo. E não é só isso também. Pra que eu não preciso de diploma, entendeu? Eu não tô mandando currículo. Não preciso. Eu sou empresária, como você disse. Influenciadora digital, empresária. Mas, enfim, fiz a faculdade e aí eu entrei na faculdade em muitos anos atrás. 2010? Não. 2000, enfim, não importa. 2007, por aí. Por aí, acho que eu me formei em 2012, então em 2008 eu entrei na faculdade, correto. E aí eu encontrei um estágio no Omelete. E em 2010, dezembro de 2010, eu entrei para o Omelete como estagiária de redação. Então eu trabalhava com redação no Omelete. E até então você seguindo a sua carreira jornalística. Exatamente. E aí comecei a trabalhar com redação. Só que a internet, ela começou a desenvolver de uma maneira muito curiosa, né? Nos últimos anos, assim. E aí antes, nessa época que eu tava ali na redação e tudo mais, o jornalismo de entretenimento era algo relativamente novo. Tinha poucos sites, poucos blogs. Então... O Omelete foi um dos percussores, né? Foi um dos precursores, sim. Eles foram dos primeiros grandes sites de entretenimento do Brasil. E aí, foi inclusive também um dos primeiros que teve canal no YouTube, com programas semanais. E aí foi assim que eu comecei. Eu comecei fazendo os programas semanais, participando ali dos programas semanais, continuava trabalhando na redação. Mas eu tinha o meu próprio Instagram, que era meu perfil de Instagram era meu, eu postava o que eu queria, inclusive não voltem muito tempo atrás no Instagram, porque tem nada de legal lá pro fundo. Era isso, era a minha vida, era tipo, não existia stories na época, então eu tirava foto aqui do Papo de Influência, eu não postava no stories, eu postava no feed, timeline. Entendeu? Enfim. E aí conforme as coisas foram acontecendo, eu fui ganhando ali reconhecimento, fui ganhando seguidores e hoje eu vivo disso. Eu saí do Omelete em 2019 para 2020, no final do ano. Enfim, tive uma jornada incrível lá dentro da redação. Eu fui trabalhar depois na CCX. Eu virei editora de séries de TV, da seção de séries de TV. E da redação eu fui trabalhar na CCXP. Trabalhei como gerente de conteúdo da CCXP por ali 4 anos, e aí decidi começar o meu próprio negócio, abri um canal no YouTube e continuei explorando essa parte que eu tenho, que é algo que eu gosto muito de fazer, que é apresentar. Então hoje,
se eu tiver que escrever em algum lugar qual é a minha profissão, assim, nas caixinhas tradicionais, eu marco empresária. Tá. No LinkedIn tá empresária. No LinkedIn tá empresária. Mas eu sou apresentadora, jornalista e influenciadora digital. Eu ainda me considero jornalista, porque eu tenho as morais, a ética e tudo mais do jornalismo. Mas hoje eu trabalho como apresentadora e influenciadora digital. É o que paga as contas de casa. É o que paga as contas. E você caiu de paraquedas ali, né? Não esperava que isso acontecer. Não. Não tinha a menor ideia de que isso ia acontecer. E é um momento de virada, de transição, assim, muito bizarro. Principalmente porque, assim, eu já tenho 32 anos, né? Então, eu tô ali na faixa da pessoa que já tá um pouco velha demais pra fazer algumas coisas, sabe? Então, velha demais pra fazer umas coisas, nova demais pra fazer outras. Exato. Então, é muito estranho ver essa maneira, porque, assim, desde que a gente teve esse primeiro boom de redes sociais e realmente o crescimento, produção de conteúdo para venda e a informação, o meio principal de informação passou a ser, né, redes sociais, eu sinto que muitas coisas mudaram e ao mesmo tempo é isso, tipo, como fazer, sabe? Porque é algo muito complexo, assim. Se você traz a informação com um pouco mais de seriedade, você pode não atingir um público, mas aí se você faz brincando demais, você não atinge outro. É uma linha muito tênue que você tem que navegar ali dentro. Então, ainda tô me descobrindo, ainda tô tentando entender como que tudo funciona, mas é de um dia depois do outro, né? É cada dia, é cada dia de vez. Mas eu acho que você falou um ponto que é interessante, de você ainda se descobrir e de como você pode criar os seus conteúdos. Sim. Como você enxerga o seu público? Porque eu vejo hoje as marcas, principalmente quando chega, né, numa empresa para procurar um influenciador, às vezes as marcas não entendem a audiência desse público. Sim. Então, às vezes, você pode, vamos colocar aqui, te colocar numa caixinha de audiência de gamer ou de filmes nerds. Total. Só que o seu público também é um público diferente. Sim. Quem é o seu público? Como que você entende, na verdade, entendendo o seu público e como você se apresenta para as marcas, como você acha que as marcas podem olhar cada vez mais para isso? Eu acho, isso eu já penso há algum tempo, assim. Eu sinto que, da mesma maneira que a internet se desenvolveu tanto, a ponto da gente chegar num momento histórico onde você, você pode fazer uma propaganda no BBB e é tiro de canhão, você tá atingindo um público massivo, mas que é isso, você pode pescar uma ou duas pessoas ali, mas ao mesmo tempo você também pode fazer um marketing mais nichado, que é onde eu acho que eu me encaixo. Eu acho que hoje existe um problema muito sério em agências, em profissionais que trabalham do outro lado, sabe? Que estão tentando contratar essas pessoas para conseguir esse público específico, que é colocar alguns influenciadores dentro de uma caixinha muito pequena. Tá. E aí nichar demais. Porque... E vou dar um exemplo. Como a gente trabalha, digo, tanto no Entre Amigas, são os meus 2 projetos hoje, é o Entre Amigas e o Falando de Nada. O Entre Amigas nós somos em 4 mulheres e às vezes o Fábio aparece. É o nosso homem, é a nossa cota masculina. Mas nós somos, assim, primariamente 4 mulheres falando sobre entretenimento, sobre filmes, séries e lifestyle. E a gente sempre tenta trazer uma conversa super aberta, direta. A gente tem uma frase que é muito específica do nosso público, que é: se você gostou, você venceu. Porque eu acho que existe muito disso no mundo do entretenimento, que é: ai, não gosto, ai, se você gosta, você tá errado, ou nossa, que absurdo que você não gostou de tal filme. Não importa. Não importa. Não importa. E no Falando de Nada, a gente já... O assunto é mais voltado para bastidores do entretenimento. Então é o público mais nichado ainda. Só que ao mesmo tempo, eu sinto que as marcas esquecem que quem tá consumindo aquele produto precisa varrer a casa, lavar a roupa, fazer um chá, cozinhar, escovar os dentes, lavar o cabelo. Então eu sinto que sim, você pode dar um tiro um pouco mais específico, fazendo propaganda de um filme num podcast, ou num programa, ou num canal, ou num perfil que fale única e exclusivamente disso. Mas eu também sinto que as marcas estão perdendo oportunidades em não olhar para esses públicos como, putz, não é só a blogueira de maquiagem, a influenciadora de maquiagem que vai usar maquiagem. Cara, tem
tanta mulher nos nossos comentários perguntando: que batom é esse que você tá usando? Tanto cara que veio atrás da Paty falando: nossa, depois que você fez a sua transição capilar, eu fiz a minha também, sabe? Que demais. Então é um negócio que, assim, eu sinto que ainda existe muito problema das marcas em explorar fora da bolha, em tentar coisas novas e entender que aquele público que tá sendo bombardeado com um conteúdo muito específico, às vezes, quando você traz um conteúdo que não é sobre aquele tema, parece que é um respiro, sabe? As pessoas falam: caraca, nunca tinha pensado nisso. E pode ter um resultado bem melhor, né? Muito melhor. E aí, E tem uma outra questão também que eu sinto que hoje a gente, as agências, enfim, os compradores, né? os anunciantes, eles buscam muito por números concretos. Perfeito. Então, assim, eu quero um perfil que tenha 1 milhão de seguidores. Tá, mas qual é o engajamento daquele perfil? O quanto de fato aquilo vai ser impactante para aquele público, sabe? Por exemplo, no Entre Amigas, hoje, a gente tá quase chegando em 100 mil inscritos. Mas o engajamento da nossa comunidade é altíssimo, sabe? Você vê, assim, vídeos de perfis muito maiores do que o nosso, com 500 mil views, 600, 1 milhão de views. E 20 comentários, sabe? E 20 likes. O nosso tem, tipo, 1.000 likes, 3.000 likes, 1.000 comentários. Cara, isso é algo que eu sinto que as pessoas ainda não olham. Eles querem números concretos. E isso me deixa desesperada, porque é um negócio que, assim, você precisa de alguém que engaje, você precisa de alguém que tá prestando de fato atenção naquele conteúdo, porque senão ele não vai ter impacto nenhum. E que se engajou, se teve esse interesse ali em comentar, né? Exatamente. É um ponto, olha, você que tá aí sentado nessa cadeira de marketing, que tá pensando em campanhas, escute isso, gente, é muito importante, porque normalmente a gente, e eu me coloco talvez nesse lugar onde eu trabalho com a estratégia de marketing de influência, a gente tem que começar a sair um pouquinho do que todo mundo faz. Sim. E o seu público, por mais que você fala de entretenimento, fala assim de um conteúdo voltado para um público nichado, esse público, ele também tem uma jornada. Total. Onde ele acorda, toma café, ele vai pro trabalho, ele trabalha em casa ou tá indo mais presencial, ele toma café, ele almoça, ele janta, ele sai com os amigos. E por que não você fazer um merchan de maquiagem? Exato. Com um produto? Por que não você fazer algo sobre o cabelo? Você tá ali e o público, ele te acompanha porque ele gosta daquilo que você... Ele já faz parte da sua comunidade. Exato. Essa palavra é incrível. Exato. A comunidade que você tem. E não necessariamente, eu sinto que também acontece muito assim, por exemplo, isso é de experiência, tá? De carreira. Você fala sobre filmes. Então, faz uma propaganda dessa caneca aqui, que é do filme X. Não necessariamente, sabe? Precisa ser só quando tiver uma caneca Exato, de nerd. Ou tiver uma blusa de nichado, sabe? E tem um outro ponto também que a gente prestou muita atenção nisso, tanto no Falando de Nada quanto no Entre Amigas, um pouco mais no Entre Amigas, é a diversificação do público. Então, hoje, por exemplo, se eu olhar nos meus stats ali, nos insights do Instagram, o meu público é 75% masculino. O que isso significa? Significa que são 75% de homens héteros? Não necessariamente. Não necessariamente. Porque eu sinto que isso do engajamento dos comentários, das pessoas que interagem, etc., que o nosso público é muito mais homossexual do que hétero afetivo. Então eu sinto que rola também isso, assim. Não tem hoje as caixas que você precisa obrigatoriamente ticar nas redes sociais, só dizem, estão dentro ali da binariedade, entendeu? Sabe? Então a gente, por exemplo, quando a gente vai mandar um press kit, tem que ser assim, um media kit, desculpa. Quando a gente precisa mandar um media kit, é assim, quanto tem seu público? Porque eu preciso saber se eu vou fazer propaganda de absorvente, se eu tô tendo um impacto correto. Se eu tô impactando todo. Sim, mas você não pensou se tem homens ou mulheres trans ali no meio, se tem um público, sabe? Eu acho que vai muito além das caixas que a gente tem que ticar. Sim. E aí, por exemplo, a nossa comunidade feminina, a gente nunca fez um merchan de absorvente. Mentira! Nunca. E nós somos 4 mulheres. Verdade, entendeu? Cara. E é uma oportunidade incrível, porque é isso, assim, são 4 mulheres, a gente menstrua todo mês, a gente passa por isso todo mês, tem gente que tem cólica, tem gente, sabe? Nós temos experiências diferentes sobre isso, ali né? dentro, que a gente não explora isso.
Porque a gente tá trancado nessa caixinha do entretenimento. Não vai ser lançado um absorvente… Star Wars. Exato. Não vai. Não vai ver um absorvente da Mulher Maravilha, entendeu? Não vai. Mas é isso que a gente… E é importante, né? Esse podcast é justamente pra gente dar esse ensinamento e mostrar o outro lado. E aí você tá trazendo sobre, pô… não olha só seguidores, cara. Exato. Seguidor hoje, principalmente quando a gente trabalha com nano-influenciador, micro-influenciador, não é pegar mais o carinha de 5 milhões. Você pode trabalhar com uma pessoa que tem 50 mil, uma pessoa que tem 25 mil, uma pessoa que tem 100 mil. E que ela tem uma comunidade muito mais forte. E ela consegue realmente trazer muito mais resultado. Micro, nano-influenciador hoje tem um potencial tão gigantesco, as marcas têm que parar de olhar as métricas de vaidade, se a gente for falar. Total. Eu acho isso muito, muito maluco, assim, porque a gente vê também, por exemplo, e isso eu não tô falando também só de oportunidade de propaganda, mas de oportunidade de imprensa, viagem, junket, essas coisas, e acaba indo para os grandes veículos, e veja, eu entendo quando os grandes veículos também são escolhidos, mas eu sinto que falta oportunidade para os pequenos veículos. Porque a gente tem vezes que vai de pau a pau com eles. Porque Verdade. a gente tem a oportunidade de explorar um outro lado da entrevista que eles não têm, sabe? Então eu sinto que ainda existe uma certa discrepância entre você falar com nano, micro e pequenos influenciadores e comparado com os gigantescos, é claro que você vai atingir um número muito maior, um impacto muito maior, é tiro de canhão. É isso, mas com quem de fato você tá falando? Sabe? Então, eu sinto que falta ainda esse olhar um pouco mais minucioso pra entender… Beleza, tá, mas você quer vender chá pra quem já toma chá? Ou você quer vender chá pra quem ainda não toma chá? Que nem descobriu que tem essa possibilidade de tomar chá. Exatamente, sabe? E como que as marcas, elas te chamam pra você cocriar ou já chega um roteiro pronto pra você? Depende muito. Eu sinto que cada vez mais isso tá mudando. E eu sinto que… A mensagem final é o briefing que chega pra gente, do tipo, é essa mensagem que a gente quer passar. E tem os do's and don'ts, né? As coisas que você pode ou não falar dentro daquele assunto. E isso é um excelente guia pra gente. Mas eu sinto que a gente tinha muito menos possibilidades antigamente do que a gente tem hoje. Hoje eu sinto que as marcas já começaram a entender que, putz, eu não posso travar muito o discurso dessa pessoa. Porque se eu travar muito, vai ficar muito parecendo merchan. E aí as pessoas não vão engajar. A audiência não pega, né? Exato. Então, cada vez mais eu sinto que vem chegando oportunidades de trabalho onde as marcas falam, a gente quer vender essa caneca, me ajuda. Vamos fazer junto. Como que você venderia essa caneca? Como que seu público entenderia que essa caneca é interessante? E outra coisa também que a gente faz, isso assim, entendo quem não consegue fazer isso ainda, mas a gente, por exemplo, se eu não tenho nenhum tipo de interesse em vender essa caneca, eu falo pra marca, não uso, não tenho interesse, não conheço, não quero, obrigado. Você nega? Nego. Tá. Quando não tem fit, porque eu também entendo, tipo, não faz sentido nenhum eu fazer propaganda de creme de barbear. Sim. Não faz sentido nenhum. Não entendeu? tem porquê. Não tem porquê. Então, eu tô usando um exemplo muito extremo, assim, mas se eu não me interesso pela marca, até se eu não curto os ideais da marca, sabe? Já neguei merchan antes, dizendo, não me interessa trabalhar com essa marca. Não vai soar verdadeiro, né? Pro seu público que já te acompanha. E não só isso, às vezes você literalmente não concorda com os ideais da marca, sabe? Tá. É uma marca que faz coisas que você não concorda, que interage com o público de uma maneira que você não concorda, e aí é só, sabe? E eu também não vejo que isso é um problema. Já aconteceu das mesmas marcas que a gente negou, voltarem, e a gente, não sei, às vezes mudou a maneira como interagia com o público, mudou algum posicionamento, alguma coisa, e a gente volta a pensar na possibilidade de trabalhar com aquela marca, sabe? Entendi. Mas é isso, não faz… vou dar outro exemplo idiota. Se eu não como alface, odeio alface, já fiz story falando que eu odeio alface, por que eu vou promover uma alface? Sabe? Promover um mercado de saladas. Exato, entendeu? Então, gente, eu amo salada, tá? Só pra deixar muito claro, amo salada. Mas São é exemplos. isso, sabe? É isso, eu acho que
Tem algumas coisas que realmente não se encaixam ali no dia a dia, que você já fez algum conteúdo dizendo não consumo esse produto. E aí você depois aparece vendendo aquele produto, não fica interessante, né? É por isso que as marcas, elas precisam também entender com quem sabe trabalhar com marketing de influência. Porque às vezes ela chega já, eu quero trabalhar com o nome de uma celebridade X. Já tem que ser essa pessoa, porque essa pessoa tá aí na moda, tá todo mundo falando. Tá todo mundo falando, mas o histórico dessa pessoa não combina com o que você quer passar. Exato. Ou essa pessoa já falou que não faz isso. Exato. E por mais que ela possa pegar agora, não vai trazer a veracidade que é necessário pro público. E também, às vezes, o seu ideal, o que você quer, o objetivo que você tem de marca, dá pra se fazer de outras formas. Correto. Então, escutem os creators, escutem os profissionais de marketing de influência para entender como que você pode colocar e, às vezes, trabalhar até o marketing de influência, não numa caixinha. Quando eu tiver um lançamento, eu vou trabalhar com um influenciador. Não, tem que ser always on. Não adianta só você falar de uma marca um momento. Deixa essa marca entrar na sua rotina, né? Exato. Mas eu vou te dar um exemplo, assim, que aconteceu comigo recentemente. E a gente pode falar o nome de marcas aqui? Pode. Tá. Porque eu tomo muito café. Eu tenho uma rotina, eu gosto muito de café. E eu tenho uma rotina de todos os dias de manhã eu acordo cedo, fervo minha água, moo o meu grão, peso, faço o meu café. Você é igual o Mário. Todos os dias de manhã. Só consumo dele, mas ele também, ele tem lá aquele negocinho de você mexer, depois prensa, isso. coloca. Mas fazer. Eu amo café, né? Eu amo. Então, Renata é a mesma mineira, coisa. Renata é uma boa você mineira. em casa, tá? Eu faço café e ele toma e às vezes dá a opinião dele lá. E aí eu fui impactada por uma marca, chama Vero Cafés. Eles são uma microempresa que eles não produzem, eles vão atrás dos produtores de café. Que legal. Descobrem esses produtores de café, investigam, compram uma safra, ensacam, enviam. Que e demais. É um pacote de assinatura. E eles nunca tinham entrado em contato comigo, eu entrei em contato com eles. Falei, como que vocês fazem? Como que é o formato de parceria com vocês? E é isso, assim, a gente combinou um pacote onde eles me mandaram uma assinatura, então eu recebo lá 500 gramas de café por mês. E eu faço stories pra ele. Quando a gente para pra pensar, isso falando do meu lado de influenciadora, vale a pena financeiramente? Teoricamente não deveria valer, porque o meu pacote de stories custa mais do que 500 gramas de café. Sim. Mas pra mim é muito interessante, porque eu me alio a uma marca que eu gosto e concordo com os ideais dela, ajudo a promover uma microempresa Bacana. que tá tentando crescer, ganho o produto e consigo promover e falar sobre um assunto que não tem nada a ver com o assunto que eu falo no dia a dia, mas já começo a trazer isso pro meu seu público. dia a dia, né? Então, assim, tem muita marca que também não entende isso. Tipo, eu te mando uma caneca, você posta um story? Não, eu tenho 400 canecas em casa. Pra que eu vou querer outra caneca? Meu story custa tanto, eu preciso pagar meu boleto de água. Entendeu? Minha conta de água tá aí. A caneca eu não posso mandar pra Sabesp a caneca e falar, vou cobra pagar aí. minha conta com isso. Tem que entender também que os creators hoje, eles é uma profissão, né? É uma profissão, cara? a gente vive disso. Então, eu entendo quando existe uma permuta. Ou uma parceria, Ou uma que aí parceria. acho que pode ser tratado muito mais como parceria, Exato. de ideais, de Mas que tem você que fazer gosta. sentido pros dois lados. Sim. Tem que valer a pena pros dois lados. E não adianta o criador ficar ofendido quando uma marca nega, e não adianta também a marca ficar ofendida quando o criador nega. É uma via de mão dupla, sabe? Então, é isso, assim, eu sinto que existem outras possibilidades que se encaixam no dia a dia, e na vida e na carreira de cada um dos creators e de cada uma das marcas de maneiras diferentes. Perfeito. Mas eu gostei muito, achei muito bacana a ideia da Vero Cafés. E aí eu fiz uma threadzinha de stories no final de semana. E, cara, foi uma loucura a quantidade de gente que veio perguntar. Nossa, não sabia que você gostava de café. Ai, que legal, vou procurar mais. Olha isso, olha a oportunidade, né? Exato, exato. E aí a gente traz muito aqui, muitos convidados já trouxeram sobre o olhar do marketing de influência realmente não ser esse momento único, né? Dele entrar na jornada tanto da audiência, do consumidor, quanto do influenciador. E em realmente ter uma linha perene
always on de marketing de influência e não voos de galinha. Exato. Né? Aí eu vou acionar só quando tiver lançamento, depois morre. Isso gasta muito mais dinheiro. Exato. Isso talvez não traz também a reação da comunidade de uma forma mais fidedigna, Sim. de realmente de você trazer e converter em venda. Porque querendo ou não, todo mundo que tá fazendo anúncio, que tá pegando influenciador, é porque quer vender. Exato. Seja para topo de funil, que você fazer sua reconhecimento de marca, mas é topo de funil, consideração, e depois você vai ter que converter. E é awareness também. Às vezes as pessoas não têm o conhecimento da sua marca. Então, tem muita marca que quer fazer propaganda de um produto único específico, mas a marca não tá bem trabalhada, sabe? Sim. Eu lembro quando a gente tá nos meus anos de CCXP, isso é muito doido. Porque... Pô, eu trabalhava única e exclusivamente dentro do auditório principal. É um exemplo idiota, tá? Mas vai fazer sentido. E sentavam 3.500 pessoas, aquele auditório. Sim. Que é um público pequeno, dentro da massa que é o evento Que já inteiro. visitam ali. Exato. Mas é um público que tá, 100% atento àquela tela. Eles estão voltados para um único lugar e tudo mais. Então é um público que tá muito receptivo ao que quer que seja que vai ser apresentado ali. E é um público que, tem acesso à programação, eles sabem o que vai acontecer ali, e tem acesso à informação, porque eles, pra estar lá, eles precisavam saber da programação e gostar do que vai ser exibido ali em cima. Pra poder comparecer e fazer parte. E aí, eu lembro que teve um momento onde ia começar... Antes de todos os painéis, sempre rolava uma animação, as pessoas ficavam animadas com o que ia ser apresentado em seguida e tal, mas sempre estava envolvido com o título. Tá. Então, o filme ou série que ia ser apresentado em seguida. Então, se fosse Homem-Aranha, era uma comoção sobre Homem-Aranha e não sobre a Sony, que é o estúdio atrás do Homem-Aranha. Tá. Se fosse Batman, era uma comoção sobre Batman e não sobre a Warner, que é o estúdio por trás do Batman. No caso da Netflix, era uma comoção sobre a Netflix. E é isso que eu acho que as marcas também não entendem. Hoje, a gente tem um engajamento que é muito mais próximo. E vou usar uma outra comparação. Antes, pra você saber da vida de um ator, você precisava que alguma coisa sobre esse ator fosse publicada num veículo pra você ter acesso a esse veículo. Você não tinha essa conexão direta com o ator. Não. Com as redes sociais, esse caminho diminuiu, ele foi cortado. E você tem acesso direto a esse ator. Você praticamente participa da vida desse ator, né? Exatamente. Então eu sinto que a Netflix foi muito pioneira no sentido de explorar essa conexão direta com o consumidor final, que outras marcas tentam sim correr atrás desse prejuízo e ter uma conexão direta, mas não souberam encontrar a linguagem própria delas, e aí tentam copiar ou fazer de maneira semelhante à da Netflix, o que não funciona pra eles especificamente. Sim, tem que entender o seu público e o que é essa marca, né? A Netflix tem seus brand lovers. Exatamente. A galera mas ama. É isso. Eu sinto que falta essa awareness, essa consciência de você ligar o seu público não necessariamente a um produto específico, mas a sua marca. Entendeu? Entendi. Eu sinto que falta isso. Sim, e a Netflix, ela faz isso muito bem. Sabe outra? Netflix, amo vocês, vem trabalhar com a gente, vamos fazer muita coisa boa. Outra empresa que fez isso muito bem, a Apple. A Apple virou uma empresa de marca, ela não é mais um produto. Se ela lança alguma coisa, você já sabe? Você já sabe imediatamente que vai ser de qualidade. Sim. E isso é uma awareness de marca. É uma consciência de marca que eu sinto que falta as outras empresas criarem isso. E o que você sente mais falta das marcas quando você tá do outro lado como creator, ou até mesmo do outro lado você ali como empresária pensando em ações, pensando em forma de trabalhar com as marcas para o seu tipo de público? O que você sente falta, que você acha que ainda não acontece? Eu não sei se eu sinto falta de algo específico. Eu acho que esses pontos todos que a gente foi comentando desde o início, eu sinto que falta essa... Eu sinto que o foco das marcas ainda é dar tiro de canhão. E não fazer pequenas ações de influência significativas. Eu sinto que falta esse foco um pouco mais específico, sabe? E ao mesmo tempo que... Porque às vezes eu sinto que eles estão replicando muito assim, o que vai pra Globo também vai pro perfil do influenciador de 20 mil. E não é o mesmo público. Não é nem a mesma comunicação, sabe? Então eu sinto que falta
essa especialização. Tá. Eu sinto que falta, assim, departamentos diferentes pra lidar com isso, pessoas que conheçam mais nomes. E falta sair um pouco da bolha também, sabe? Eu sinto que às vezes eu vejo as mesmas pessoas fazendo a mesma marca. E aí você fala, tá, mas aquele público já foi impactado. Por que você não tenta com outra pessoa, sabe? Dar uma diversificada nesse sentido. Exato. Por isso, a gente sempre cai nesse âmbito, né? De entender mesmo quem você quer atingir, co-criar com o influenciador, então chamar um influenciador pra perto e deixar que ele chegue no objetivo que você quer. Então passa a sua dor. Deixa que as empresas que entendem de marketing de influência fazer o planejamento estratégico, escolher as pessoas certas, pra não ser sempre as mesmas pessoas. Tem tanta gente foda aí que faz um conteúdo tão incrível e que as marcas às vezes não chegam e tá lá audiência, comunidade fortíssima, querendo trabalhar e não é trabalhado. E deixe de olhar as métricas de vaidade, né? Correto. Veja, taxa de aderência. Será que os comentários estão realmente falando sobre o produto? Olhar taxa de engajamento, tem todas. A Squid tem mais de 70 métricas na plataforma. Então dá pra olhar muito mais sem ser só quantidade de seguidores, que hoje não é o que vai impactar apenas. Né? Eu tava conversando com o Michel esses dias, ele é o meu coleguinha de Falando de Nada. Ele apresenta comigo Falando de Nada, meu parceirinho. Ele teve um caso esses dias com uma marca, e ele ouviu da marca que, como que é? Alcance, eles não estão olhando pra alcance. Aí você fala, mas alcance é uma métrica tão importante, porque isso quer dizer quantos perfis de fato você está chegando. Quantas pessoas você está impactando. Então, quando a gente traz algumas métricas específicas, eu sinto que às vezes, e é isso assim, também pelo fato delas não serem as mesmas métricas em todas as redes sociais, elas serem diferentes. O YouTube tem um tipo de métrica, o Instagram tem outro, o Facebook tem outro, o Twitter tem outro, etc, o TikTok. É difícil você unificar tudo isso e fazer uma planilha. Mas as diferentes redes sociais também têm diferentes comportamentos entre si. Exato. E também tem públicos diferentes entre si. Então eu, por exemplo, sou uma ávida assistidora de vídeos no YouTube. Mas quais são os vídeos no YouTube que eu assisto? Eu assisto vídeo de restauração, de tralha velha, culinária. Adoro vídeo de culinária. Eu adoro um canal que chama Vox, que eles falam sobre assuntos generalizados de uma maneira um pouco mais simples e acessível. Então, é isso, assim, eu sinto que falta as marcas entenderem não só com quem eles querem falar, para quem eles querem passar essa mensagem, quem vai ser o público que melhor vai receber aquele recado, mas entender também as diferentes métricas de cada rede social especificamente, sabe? Entender os canais, né? Porque o YouTube, o que você vai fazer no YouTube vai ser diferente de como você vai postar no Instagram, que é diferente que você vai postar no TikTok. E você acha que os creators também estão identificando isso? Eu sinto que uma parcela, sim, consegue entender, mas eu sinto que o YouTube, por exemplo, ele tá virando uma rede social muito difícil de ser trabalhada. Porque os vídeos são mais longos, as pessoas não têm tanta a retenção. Sabe, o YouTube, por exemplo, tem uma métrica que o Instagram não tem. E o TikTok também não, que é a retenção. Que é quanto tempo a pessoa gasta assistindo aquele vídeo. Então eu sinto que tem muito creator abandonando o YouTube exatamente porque dá muito mais trabalho do que você fazer um vídeo no Instagram. E as marcas já não estão mais buscando anúncios no YouTube. Só que tem um público no YouTube ainda. Sim, muito. A minha TV já liga direto no YouTube. Exatamente. Então, eu sinto que é isso. Tem muito creator que tá... Que é um problema, inclusive, meu, pessoal, não do Entre Amigas. No Entre Amigas a gente é bem variado nesse sentido. A gente posta em todas as redes sociais. Mas meu, pessoal, eu sinto que eu não consigo... por exemplo, às vezes eu esqueço que o TikTok existe. Tá. E aí caraca, é verdade, eu preciso postar no TikTok. Então o meu TikTok, ele não tem uma estratégia, um planejamento por trás. Ele vira meio que sendo uma segunda rede onde eu replico tudo do Instagram. Tá, e aí é isso, eu acho que também os creators têm que entender como funciona cada... Exato. Por exemplo, no Instagram.
o funcionamento do Stories é diferente do funcionamento do Reels. Exato. Porque o Reels, você pode impactar a gente fora da sua base. Ele vai aparecer para mais pessoas. Então, qual tipo de conteúdo pode ser mais interessante ali? Exato. E da timeline também, formas diferentes. Só dentro de uma rede, que é o YouTube, que é o Instagram. Exato. O TikTok já funciona de forma diferente. Hoje, o TikTok, ele é praticamente o Google da geração Z. E não só da geração Z, gente. Eu adoro procurar coisas ali no TikTok de como usar, do it yourself, enfim, visitar lugares. Não, e agora que o Google começou a indexar os vídeos do TikTok também, eu já me pego muito mais assim, procuro alguma coisa no Google. Como fazer isso? E vejo um vídeo já vai direto no do TikTok, Sabe? Não, olha que louco, né? Que antes caía tudo dentro do YouTube, agora não é assim mais. E aí, acho que é um desafio até dos próprios creators, né? Identificar pra onde tá indo o tipo de conteúdo do YouTube, talvez os shorts, vídeos do YouTube também, que fazem muito sucesso. Sim. E como prender o seu público dentro do YouTube. Né? Eu acho que ainda existe um outro problema, que é a mudança de preferencial para cada rede social, que vai mudando aleatoriamente, eu sinto, assim. Então, eu lembro que existiu um momento, pouquíssimo tempo atrás, onde as collabs dentro do Instagram faziam muito sentido. Sim. Porque você impactava os dois públicos. Verdade. Eu sinto hoje que a collab, se ela não é replicada no Twitter, nos stories, se você não reforça aquela collab, ela não é mais entregue para os dois públicos, ela desaparece. Então eu vejo, por exemplo, que teve alguns merchans que eu fiz recentemente que envolviam collab, de postar com o meu perfil, mas em collab com a marca. Sim. Que tiveram muito menos engajamento do que um reel aleatório que eu fiz, eu, sozinha. Porque ele parou de entregar collab. Entendi. E aí é isso, não vem nenhum tipo de anúncio. Aí a marca, às vezes, pode ficar, putz, não foi bem, né? Mas não foi bem, não foi porque eu fiz um mau trabalho, sabe? Tipo, a qualidade tá ali, o conteúdo tá ali, mas do nada a rede social decidiu mudar. E aí não tem como eu saber disso, sabe? Então, exato. Eu sinto que também existe a falta de transparência das redes sociais com os creators. E aí, você acaba perdendo oportunidades e possibilidades futuras com uma marca, porque o seu primeiro não foi bem, sabe? E aí acaba o algoritmo não entregando o outro, e aí acaba virando uma bola de neve, Exatamente. Né? Algoritmo, essa palavra... O que é esse algoritmo? Não, isso é um saco, porque é isso, assim, aí do nada o Instagram fala, não, mas agora o botão de compartilhar não tá mais aqui, ele tá enfiado lá no canto. Você fala, mas ei... Por que você fez isso? Sabe? Eu sinto que falta essa comunicação direta. Olha, estamos mudando o algoritmo disso por causa disso, sabe? Comunicados, comunicar mais pros creators, né? Exato. É isso, mano. A minha sobrevivência depende disso, sabe? Tipo, o meu salário mensal depende disso. Eu preciso saber. E é bom pra eles também, né? Pra poder trazer vocês mais pra perto, as marcas também estarem prontas e fazer o workshop com vocês, enfim. No início tinha muito isso, né? E o que você sente falta hoje? Porque era uma bolha, né? Hoje em dia... Hoje todo mundo é acaba sendo um criador de conteúdo, exato. Né? E na sua jornada de profissionalização, né? Antes era jornalista, de repente você caiu como? Entendendo que influencia pessoas, você tem uma comunidade que ama ver o que você faz. Sim. Como você se profissionalizou? Desde o... abriu empresa, você teve que abrir uma empresa para poder receber das marcas, fez algum curso, como editar vídeo. O que o creator, o que você pode dar de dica para quem tá começando agora como creator? Gosto disso. O que ele precisa ficar atento, o que ele precisa começar a trabalhar melhor? Eu sinto que você querer é o primeiro passo. É a vontade, é a dedicação, é a determinação. Mas as pessoas às vezes não pensam que é um trabalho integral. Eu sinto que assim, as pessoas acham que é muito fácil você ser criador de conteúdo. É postar stories. Não é só isso. Existe um pensamento por trás, existe uma lógica, existe uma... Sabe, uma compreensão, o que você vai fazer, com quem você tá falando. Tudo que a gente veio falando até agora. E nesse sentido, eu sinto que existem alguns pontos, então cara, eu não fiz curso de nada, Tainá, nada. Eu fui aprendendo lá na guerra, com a ajuda da Patrícia, que é uma das minhas sócias, a Patrícia Gomes. Ela é especializada em redes sociais. E perguntando, questionando, pegando dicas e tudo mais. Eu tive muita sorte de ter começado no Omelete, onde existia toda uma equipe. E eu tive muita sorte num segundo ponto, onde todos os meus sócios na Luni 5, né, que é a minha empresa que é dona do Entre Amigas,
onde todos os meus sócios têm um ponto de referência de qualidade de serviço, sabe? Cada um tem um skill diferente que se complementa. Então eu nunca tive que aprender a editar vídeo. Às vezes eu edito no CapCut, porque é o que tem. E aí é isso, eu vou fuçando, vou entendendo, vou olhando. Vendo vídeo no YouTube de como Às vezes eu sigo alguns creators que o trabalho deles é ensinar a fazer vídeo, sabe? Tipo, como que eu fiz esse vídeo? Aí ele vai lá e ensina como que edita, isso é muito bacana também. Mas eu sinto que o primeiríssimo ponto é vontade. É você ter a vontade, determinação, porque não é fácil, não é do dia pra noite, é muita entrega vazia, sem engajamento, sabe? É muita entrega, é muito tentativa e erro. E o segundo ponto daí é você ter uma boa câmera, um celular bom, que capte com qualidade. Então hoje, por exemplo, todos os nossos vídeos são gravados em iPhone. A gente não tem câmera, mas a gente sente que o iPhone supre essa necessidade. E aí, no segundo ponto, dentro desse mesmo ponto, é um som de qualidade. Porque você também não quer ouvir um podcast onde alguém tá falando, sabe? Você precisa ter o capricho pra pelo menos entregar algo de qualidade. E não precisa ser um microfone Shure, que esse microfone é caríssimo. Eu comprei esses dias na Shopee um microfoninho de mão, aquele microfone pequenininho assim, ó. Sim. Você liga ele direto no celular, o som dele é ótimo. Não precisa de muito, né? Não precisa de muito. Mas precisa do cuidado. Custou R$25, sabe? Procurem na Shopee. Eu acho que a câmera você precisa investir um pouco mais, porque você não vai conseguir encontrar uma câmera boa por R$25. Mas o som é algo que eu sinto que às vezes as pessoas esquecem. Da necessidade de você ter um som bom. E se tem uma coisa que me tira do sério, é quando eu tô assistindo um vídeo que o som tá uma bosta. Eu já saí de vídeo que eu falei, não dá. Tem que ter esse cuidado, né? E o que mais? Assim, o que você passou que foi desafiador? Tudo, né? Tudo. Já fiz tudo nessa vida. É doido isso, assim, porque eu sinto que a nova geração tá vindo muito focada no que eles querem fazer. E a gente é de uma geração onde os seus pais tinham casa e família e casamentos e você não tinha nada. E aí você tava assim, eu preciso correr atrás. A gente foi obrigada a fazer faculdade, a gente, sabe, tipo, a gente teve essas demandas, então eu fiz o que precisava fazer. Então, assim, eu já escrevi roteiro, eu já assinei contrato, eu já fiz contrato, eu já emiti visto brasileiro para americano vindo pro Brasil. Eu já comprei passagem, eu já escrevi crítica, eu já escrevi notícia, eu já fiz de um tudo nessa vida. E é isso, assim, eu sinto que a resiliência é uma das coisas que mais me leva pra frente, sabe? A vontade de fazer e a falta do medo de falar, putz, não sei se isso aqui vai ficar bom. Mas eu fiz, mas eu tentei, sabe? Tipo, é dar o seu melhor em tudo que você for fazer. Uma coisa que eu fico curiosa, como que é o seu processo de criação de conteúdo? Então, chegou uma marca, chegou pra você, vocês se reúnem, ou um exemplo que vai ser só pra você faz um briefing, você cria um storytelling, como que é? Aprova com o cliente, não aprova? Como que funciona essa? A gente criou um fluxo nosso que é muito interessante, porque hoje é isso, nós somos em 5 sócios, né? E como eu já disse, cada um tem o seu ponto. Então, na maioria das vezes, quando chega alguma marca e, putz, não sei o que fazer, tô aqui pensando. Às vezes vem uma ideia, você fala, putz, já sei o que eu vou fazer. Aí a gente conversa entre si, nossa, boa ideia. Aí às vezes a gente ainda não tem um escritório, a gente tá atrás, inclusive marcas, se vocês quiserem bancar um escritório pra nós. Tamo aí. Fica a dica. Então, às vezes, por exemplo, a Paty já foi em casa me ajudar a gravar, o Fábio já foi em casa me ajudar a gravar, a gente já foi gravar coisas na rua, fora. Mas hoje a gente tem uma coisa que a gente chama de comuna, porque nós somos em 5, então a gente se divide. Então, por exemplo, quando eu fui pro Oscar, eu tava lá trabalhando, nesse momento específico eu não contei com elas pra nada, naquele job específico, mas elas estavam aqui fazendo outras coisas que eu não tava envolvida, mas que também estavam trazendo dinheiro pra empresa. Entendi. Então, é isso, assim, a gente recebe o briefing, lê o briefing, entende. A gente, às vezes, antes ainda de fato aceitar o job, fala, putz, às vezes o briefing chega, a Aline vai trabalhar com a Squid. Aí a pessoa fala, putz, mas a Aline não tem muito a ver com a Squid. E se você falar com a Patrícia? E se você falar com a Natália? Sabe? E se você falar com o Fábio? A gente tenta
direcionar a marca ali. Dentro do nosso hub de creators, a gente direciona a marca pra onde faz mais sentido. E aí é isso. Putz, não tenho ideia. Paty, me ajuda. Fábio, me ajuda. A Natália, eu preciso de uma arte. A Natália é a nossa designer, ela faz a arte. Vocês fazem tudo lá. Tudo. Editam. Interno. Tudo. E aí normalmente você aprova com o cliente ou não aprova, o cliente aceita você fazer. Na nossa experiência, a gente criou um fluxo que é o seguinte: a gente aprova o roteiro. Tá. Porque, como nós somos em 5, se um merchan envolve, por exemplo, 4 ou 5 pessoas, é muito difícil você conseguir regravar aquilo, ou um pedaço daquilo, e aí ficar com a mesma luz, mesmo tudo. Então, geralmente o que a gente faz a gente faz o roteiro, exatamente do jeito que a gente vai falar, a captação e tudo. A gente aprova com a marca esse roteiro e fala. Nessa fase de roteiro, você pode fazer o que você quiser. Você pode mudar tudo o que você quiser. Se quiser inverter, virar ao contrário, falar, tá uma bosta, quero o outro. Pode mudar tudo. Tudo. Tá. A partir do momento que ele foi gravado exatamente do jeito que a gente descreveu, aí só dá pra fazer mudança de edição. Porque pra gente mudar a gente vai ter que gravar de novo. E os prazos, você sabe, são apertados. Sim. Então a gente começou a trabalhar dessa maneira com marcas e tem sido muito bom. Porque é isso, eles têm controle criativo, a gente também tem, mas a gente chega num ponto em conjunto onde ninguém abusa do poder de ninguém. Sim, sabe? Vai trabalhando ali da melhor forma, né? Exato. Muito bom. Acho que a gente já tá chegando ao fim aqui. Eu tô com muitas perguntas pra você. E já estão pedindo pra gente encerrar. Poxa! Você vai ter que vir de novo. É só chamar. Não, gente, eu não tirei dúvida de Oscar. Eu quero saber qual artista é o mais gente fina. Pra acabar. Gente fina? Qual celebridade é a mais legal? Putz, tô pensando aqui. Eu entrevistei o Harry Shum Jr., que fez Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. O Raccoon Kuni, sabe? Sim. Ele foi um fofo. E o Colin Farrell e o Brendan Gleeson também foram fofos do Banshees de Inisherin. É muito doido isso. Vou dar um breve panorama do Oscar. Você não sabe quem você vai entrevistar, né? Ele vai simplesmente passar. As pessoas passam e você tem que dar a sorte dele ter tempo suficiente dele parar pra falar com você. Então não dá pra você se preparar. Assim, o máximo que você pode se preparar é ver todos os filmes. Sim. Mas mesmo assim, pode ser uma pessoa que não está em nenhum dos filmes, que veio como convidado. Então é uma loucura. E as pessoas estão muito atarefadas ali, né? Então você conseguir tirar um sorriso, uma brincadeirinha, fazer alguma coisa, já é assim. Já é difícil. Então esses 3 pra mim foram os mais incríveis. Foram pessoas muito fofas com quem eu consegui falar lá. Tô ansiosa, não sei se ano que vem eu vou estar lá de novo. Ai, tem que estar. Tomara. Assisto todas que Tomara. você tá. Mas foi muito bacana a experiência de ter ido pro tapete vermelho do Oscar. Que demais. Deixa 3 dicas pros influenciadores. 3 dicas? 3 dicas, Aline Diniz, pra quem quer começar. Que é importante. Dicas pra mim, porque eu sinto que também quando você tá trabalhando com influência, você sente, eu sinto muito peso de, putz, eu preciso fazer, nossa, eu não estou fazendo, nossa, eu não postei. Relaxa, porque também não adianta você forçar a barra. Dizem por aí que você tem que postar todos os dias no story. Honestamente, se eu não tenho nada pra postar, eu prefiro não postar. Porque senão vira conteúdo vazio. E aí eu sinto que eu posso afastar as pessoas mais do que aproximar elas de mim. Sim. Fale com propriedade. Porque eu acho que isso traz traz um peso pro seu conteúdo que às vezes as pessoas não têm. Então, se você vai falar sobre alguma coisa específica, procure, busque, estude, corre atrás. Isso pra mim é ótimo. E eu só sigo pessoas que fazem isso. Sim. E luz e som. Eu sinto que são coisas que as pessoas não prestam muita atenção. E luz e som é um negócio que uma vez que você entende como funciona, não adianta mais. Precisa ter uma boa luz e um bom som. Essas são minhas 3 dicas. Perfeito. Sempre perfeito. Amiga, obrigada. Eu quero voltar. Ai, obrigada. Eu amei. Coloca os arrobas aí pra todo mundo Pode seguir. colocar. Tem vários arrobas, Vai, tá? fala aí os principais que a Bom, gente meu coloca. Instagram é Aline Diniz, Pronto. é fácil. O meu Twitter é _Aline Diniz. Se eu não sou Aline Diniz, eu sou _Aline Diniz. Eu não lembro qual que é meu TikTok, mas se você procurar Aline Diniz, você deve me encontrar. Boa. No YouTube, eu sou youtube.com/entremigas e youtube.com/falando de nada. E no TikTok a gente também tem o perfil do Entremigas, que é Entremigas Oficial.
E acho que é isso. Muitas redes. Muitas redes. Muitos conteúdos pra vários tipos de canais. Conteúdo. É isso. Vem no de Spotify novo. também a gente tá Tá não no falando de Spotify. nada. É. A gente também tá no Spotify. Deezer, e tudo. Perfeito. Eu quero uma nova conversa. Eu quero porque tem também. muito mais pergunta. E se você quer saber mais coisas, coloca aqui, ó. Deixa os comentários que a gente vai gravar mais uma vez com a Aline. A gente vai gravar com muita gente especial ainda pra falar Ai, de que marketing delícia. de influência. E acompanhe a gente no Spotify. E estamos também no YouTube. E eu te vejo na próxima. Beijo! Obrigada, gente! Tchau!